Olá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que bom que o Senhor marcou mais um encontro conosco, para podermos meditar um pouco da palavra do Senhor. Nesse momento nós queríamos ler em João capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, de modo algum morrerá eternamente. Creis isso? Queridos, quando eu estava elaborando esse sermão, o título que eu dei foi Crer para viver e viver para crer. Eu sou, digamos, um fã do Evangelho de João. Esse Evangelho foi escrito, segundo a maioria dos estudiosos, entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, com cerca de 4 ou 5 décadas depois que Jesus já tinha subido aos céus. Portanto, João estava muito maduro espiritualmente e tinha plena consciência daquilo que escrevia. E escreveu aparentemente para resolver um problema. O principal tema do Evangelho de João é sobre a divindade de Jesus Cristo. E ele defendeu esse tema com bastante maestria, porque desde o primeiro capítulo, os primeiros escritos, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e tudo, e nada existiria sem que ele tivesse feito. Ele deixou muito claro que Jesus era Deus e que ele é que fez todas as coisas que existem. E ele continuou durante todo esse livro, seja nas conversações, seja nos sermões de Jesus, seja nos embates, seja nos milagres, mostrando que Jesus era Deus. Esse texto que nós lemos está contido numa narrativa em que ocorreu o último milagre narrado por João, que é exatamente a ressurreição de Lázaro, ou seja, um homem que já tinha 4 dias de morto, e o Senhor o trouxe à vida. Esse episódio é fantástico, inclusive foi o episódio responsável pelo crescimento do número de seguidores de Jesus, porque Lázaro já estava em estado de putrefação. A Bíblia diz que Jesus recebeu a mensagem de que Lázaro estava doente, e ao receber a mensagem ele não foi logo ao lugar, porque ele queria mostrar às pessoas quem ele era. Aguardou Lázaro morrer e depois se dirigiu à casa de Lázaro na cidade de Betânia. E antes de chegar à cidade, na verdade, se encontrou com a irmã dele, que veio ao seu encontro. E disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão Lázaro não havia morrido. Marta estava um pouco triste, desesperançosa, e como quem dizia: Senhor, o Senhor tardou, eu mandei avisar, mas o Senhor não chegou em tempo. E Jesus disse: Marta, Lázaro ressuscitará. E ela disse: sim, Senhor, eu sei, porque no último dia, no dia final em que o Senhor ressuscitará todos os mortos, eu sei que ele ressuscitará. E Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Esse texto, queridos, me veio ao coração porque eu lembrei que é um texto muito conhecido pelas pessoas. Eu acredito até que todos que me ouvem já ouviram falar desse texto. É só alguém que possivelmente foi a um velório, que possivelmente foi a um enterro, a um funeral, com certeza ouviu falar desse texto, mesmo que ele não seja leitor da Bíblia. Isso porque quem sempre faz sermão no velório,
porque sempre as empresas de funeral estampam essa frase, ou porque, mesmo quando as pessoas doam, levam, encaminham, presenteiam com aquele ramo de flores, também vai estampado em alguns essa fala. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção. Quando as pessoas fazem isso, fazem porque querem consolar aqueles que estão ali com um ente morto. Querem dizer a eles que, com certeza, aquele que eles estão ali velando, dorme com o Senhor. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa. Essa frase não é para os mortos. Essa frase é para os vivos. Essa frase é para nós despertarmos para crer no Senhor. Essa frase é para que assim a gente perceba quem é o Senhor da vida. Jesus Cristo aguardou o homem morrer para depois ressuscitá-lo, para mostrar que ele é o dono da vida. Que ele dá e tira a vida. Que ele é que faz com que tudo nesse mundo esteja vivo. Eu sei que a religião que ora pelos mortos. Eu sei que a religião que ora aos mortos. Mas eu quero lhe dizer que esse tipo de crença não se coaduna com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois da morte, segue o julgamento, diz a Bíblia. A Bíblia diz lá em Jó 7,9, que assim como as nuvens do céu passam, aquele que desce à sepultura nunca mais retornará. Uma vez, quando Davi foi interpelado acerca da morte do filho, ele declarou, eu irei a ele, ou seja, eu me encontrarei com ele no mundo dos mortos, mas ele não virá a mim. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a Bíblia fala de dois homens que morreram, Lázaro e o homem rico. Um foi para o local de tormento e o outro foi para o paraíso. Aquele que estava no local de tormento pediu para que alguém viesse aliviar a dor dele, mas ninguém pôde. Aquele que estava no local de tormento pediu para que alguém fosse avisar aos irmãos dele, aos 5 irmãos dele, para que não fosse para o lugar que ele estava. E que ele ouviu de resposta foi: as pessoas precisam ouvir a quem está vivo. No mundo do vivo existem os profetas, existem Moisés, existe quem pregue. E a narrativa diz que aquele que estava no mundo dos mortos diz: mas se alguém sair do mundo dos mortos e for contar-lhes o que acontece aqui, eles crerão. A resposta que ele ouviu foi que as pessoas precisam crer na pregação dos vivos. Queridos, queridas, você pode até não entender essas coisas. Você pode achar que não é assim. Mas é preciso crer em Jesus. Essa crença não é algo abstrato do ponto de vista que é pensar em Deus. Não é algo abstrato do ponto de vista que alguém diz, só preciso dar o coração para o Senhor. Não. Crer significa se envolver, se entregar, viver, buscar, caminhar com Ele, seguir a Ele, andar como Ele andou, fazer a sua vontade. Eu sei que nenhum de nós é perfeito. Eu sei que nós todos falhamos. Mas é o desejar ser igual a Jesus. É o perseguir, é o querer fazer a vontade do Senhor. É o compreender o quão pequenino, o quão frágil eu sou, o quão pecador eu sou e como grande é Deus. E perseguir a sua vontade, que agrada ao Senhor. O desejo de Deus é que caminhemos com Ele, que andemos lado a lado. Você pode até achar que é uma coisa chata, que é um peso, porque há uma ideia de que a religião é um peso.
Mas como seria pesaroso andar com o dono da vida? Como seria pesaroso andar com aquele que criou todas as coisas? Como seria um fardo caminhar com aquele que detém todo o poder? Com aquele que tem a capacidade de dar a vida? Como você pode acreditar que andar com Deus, que andar com Cristo, é muito pesaroso se é Ele que nos ergue, Ele que nos põe de pé, Ele que está ao nosso lado? Eu sei, eu e você enfrentamos problemas. Eu sei, há doenças, há aflições, a dor, a tristeza. Eu sei. Mas crer é ter a confiança que Ele está ao nosso lado, que Ele não nos abandona, que quando caímos Ele nos põe de pé, que Ele nos ergue, que Ele nos ama e que nos põe no colo, que estamos lado a lado com o Senhor e que temos vida e vida com abundância. E quando o nosso corpo tombar, viveremos plenamente com Ele, porque nós cremos para viver e nós vivemos para crer. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, para compreender que o Senhor é o dono da vida e que Ele nos dá a vida. Deus vos abençoe.